Voltamos, nono ano. Então agora a gente falou sobre os modelos de Dalton e de Thomson. Agora a gente vai falar sobre Rutherford e Bohr. No modelo de Rutherford, ele é chamado de sistema planetário. Por quê? Porque nós temos o núcleo, que é onde nós temos nesse núcleo a gente tem as subpartículas atômicas, nêutrons e prótons, e em volta desse núcleo a gente tem os elétrons, igual está mostrando na figura aqui, ó, ao lado, tá vendo? A gente tem aí, ó, os elétrons, né? O núcleo, né? Os prótons dentro do núcleo e os elétrons orbitando aí. Então, as proposições de Rutherford diziam que o átomo era dividido em duas camadas. Duas partes. A primeira parte era pequena e maciça e tinha a maior parte da massa, porque a massa dos elétrons é desprezível, como a gente já viu lá em Thomson. Então, dentro desse núcleo, a gente tem a maior parte da massa do átomo e as partículas nêutrons e prótons. E em volta desse núcleo, né, como está mostrando a figura aí, nós temos os elétrons orbitando e essa camada a gente chama de eletrosfera, tá? Onde tem os elétrons. Os prótons têm carga positiva, os nêutrons não têm carga e os elétrons têm carga negativa, certo? E aí aparece então o modelo de Bohr. Na teoria proposta por Bohr, nós vamos ter, além desses elétrons, né, que a gente viu na teoria de Rutherford, a gente também vai ter os níveis fixos de energia, né, que vai do K até o Q. São 7 níveis de energia. E nesses níveis de energia, a gente vai ter a quantidade aí, máxima de elétron que pode aceitar em cada nível de energia, certo? E a gente vai ver também que o elétron, ao absorver energia, ele salta para um nível mais energético. E quando ele libera energia, ele retorna para um nível menos energético, tá? Vocês vão ver isso na página 45 da apostila de vocês. E aí, então, aparece Chadwick. Chadwick vem falar sobre o núcleo constituído de prótons e nêutrons, né, que já foi falado, e a eletrosfera, onde tem os níveis de energia. E esses níveis de energia, nós vamos ter aí, na camada, como eu disse para vocês, pode ter de uma camada a 7 camadas. Na camada K, só aceitam 2 elétrons. Na camada L, só aceita no máximo 8 elétrons. Na camada M, 18. Na N, 32. Na O, 32. Na P, 18. E na Q, 8. Tá? Isso é o número máximo de elétrons que pode aceitar. Quando a gente for estudar ligação química, vocês vão ver que a gente tem uma regra que a gente segue chamada regra do octeto, onde todos os elétrons, todos os átomos, para ficarem equilibrados atomicamente, como os gases nobres, eles precisam de ter 8 elétrons na camada de valência, exceto o hélio e o hidrogênio, que com 2 eles já se tornam equilibrados atomicamente, certo? E aí, vocês vão ver também que a última camada de cada elemento é chamada de camada de valência. Então, vamos supor aí, olha, vamos olhar esse modelo aí, ó, do cálcio, por exemplo. Na camada K, ele tem 2 elétrons, na camada L ele tem 8, na M ele tem 8 e na L ele tem 2. Então, qual é a camada de valência dele? É a camada 2, ou seja, a última camada, onde tem 2 elétrons, tá? Essa aí é chamada camada de valência. E a gente precisa saber disso para quê, Jaceli? A gente precisa saber disso porque quando a gente for trabalhar a ligação química, né, as ligações iônicas e covalentes, a gente vai precisar saber quem é que doa e quantos doam. Por exemplo, o cálcio é um metal, então ele se torna cátion, então ele doa elétrons, e ele vai doar quantos elétrons? Ele vai doar justamente a quantidade que ele tem na valência dele, que é 2. Agora o oxigênio, por exemplo, que vocês estão vendo aqui, ó, o oxigênio ele já tem 2 e 6 elétrons na camada de valência, então ele tem 6, só que ele é
a metal. Então ele tem tendência a ganhar elétrons. E ele precisa ter 8 na camada de valência. Então ele precisa, se ele já tem 6 e ele precisa ficar com 8, ele precisa ganhar quantos? 2. Então ele vai ganhar 2 elétrons e ter na camada de valência, então, 8 elétrons, segundo a regra do octeto. Certo? Bem, então vocês vão fazer as atividades da página 49, 50, 51 e 52 até, né, até o número 7, tá bem? Onde vocês vão colocar aí a quantidade de elétrons que tem em cada elemento, tá bom? Na tabela periódica de vocês, que eu acredito que vocês já tenham recebido, tem justamente a quantidade, as camadas eletrônicas do lado dividida direitinho. Eu vou mandar uma foto para vocês no grupo, para vocês verem aí na tabela, aonde a gente vê direitinho as camadas eletrônicas, e aí para vocês verem quantos elétrons vocês vão colocar em cada camada, tá bom? Ó, um beijinho e até a próxima aula.